Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal pelo YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Para você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço de coração, aproveita que você está aqui, tá vendo esse sininho? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Porque, gente, é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, porque o YouTube ele entende que quanto mais pessoas inscritas, mais relevante esse conteúdo é e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito aí com a sua inscrição. E tá vendo essa setinha aqui? Compartilhe com todo mundo que você conhece, porque esse aqui é o programa do bem. Toda semana, convidadas para lá de especiais. E nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada, nós estamos com 3 super convidadas aqui. São mulheres de alta performance, cheia de conhecimentos. Que eu tenho certeza que depois que você assistir esse episódio, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. E é um episódio, gente, hoje dia 23, contagem regressiva aí para o Natal, as festas de final de ano. Ano novo. A gente tanto fala em ano novo, né? De vida nova, mas nada adianta ano novo se nós não buscarmos coisas novas, se nós não buscarmos evolução, buscarmos ambientes diferentes, pessoas diferentes, energia diferente, que é isso que vai transformar, impactar as nossas vidas e nos levar para um próximo nível. Então esse programa é muito especial, pensando aí em você e pensando no seu ano novo. Principalmente, gente, se você é mãe, se você é mamãe, seja de criança ou seja de adolescente. Porque o nosso conteúdo de hoje, gente, é um conteúdo especial da Wizard. A Wizard Londrina, que são 2 unidades aqui em Londrina. O Wizard Gleba Palhano e o Wizard Shangri-La. A maior rede de escola de ensino do país. Ensinos dentro e fora da sala de aula, gente. Já segue ele nas redes sociais e o melhor, eles têm atendimento humanizado do jeito que a gente gosta. Eles atendem desde infantil de maneira lúdica. Gente, as crianças amam as canetinhas, né? E atendem de acordo com a sua necessidade. Até a terceira idade, gente. Eles não atendem lá, não é de acordo com a sua faixa etária, é de acordo com o seu desenvolvimento. Então, realmente, eles são bem acolhedores lá, um espaço aconchegante, sabe? Cheio de boas energias. E com muito carinho que eles estão patrocinando esse episódio aqui nosso e trouxeram profissionais que vocês vão ver daqui a pouquinho. E antes de eu apresentar elas para vocês, agora eu quero falar do nosso outro patrocinador aqui da casa, que é o pessoal da obra financiada. Isso mesmo, para você que tem um sonho em ter a sua casa própria, BBB, do jeito que a gente gosta, chegou a hora e realizar o sonho da casa própria, que é o pessoal da obra financiada. Eles ajudam você toda a etapa, processo por processo, desde a parte de financiamento com a Caixa Econômica Federal até a entrega da chave final. Saiba mais aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da obra financiada incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na obra financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios.
Viu só? Tá fácil demais em realizar o sonho tão desejado de ter a sua casa própria. E agora eu quero apresentar, gente. Pensa em 3 mulheres, olha, 3 mulheres de milhões, viu? Olha só, ela que está aqui ao meu lado, Georgia Malamão. Ela que é empresária, mentora e proprietária da Vox2U, Escola de Comunicação e Oratória. E o tema que nós vamos abordar aqui, que ela vai trazer pra gente: comunicação é liberdade, autoconhecimento e autoconfiança. Imagine começar a trabalhar essa habilidade desde a adolescência. Vocês imaginam? Eu já quero aprender aqui vários insights e levar para dentro da minha casa com os meus filhos. Seja muito bem-vinda, Georgia. Obrigada, Adri. É um prazer e uma honra finalmente estar aqui no Estúdio Podcast com você. Uma mulher que eu admiro tanto, que é tão comunicativa, tão expansiva, tão alegre, que nos ensina semanalmente com seus conteúdos aqui. Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz na Vox2U sobre oratória e comunicação. A gente que agradece aí, vocês terem aceito o nosso convite e estar juntas, compartilhando, fazendo a diferença aí na vida de vocês aí que estão nos acompanhando, né? Gente, a nossa segunda convidada, olha só, ela que é psicóloga clínica. Vou pegar uma colinha aqui, gente, porque pensa num currículo extenso. Aqui, olha só, aqui. Natural de Curitiba, com especialidade em terapia familiar sistêmica, família e casal. Especialista em dependência química, graduada em psicologia. Atualmente, realizando atendimento psicológico clínico e supervisão clínica. Atuação em clínica desde 2003, com crianças, adolescentes, família, casal e dependência química. É a Fernanda Baruta, ela que vai falar hoje com a gente sobre o cérebro do adolescente. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Dri, é um prazer, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você, né, e poder falar um pouquinho mesmo sobre esse trabalho que a gente tem desenvolvido com família. Maravilha, a gente que agradece o seu convite, você ter aceito o nosso convite, está aí transbordando na vida das pessoas, né, com muitos conhecimentos e histórias, né, porque eu acho que cases é o que você mais tem. Sim, verdade, obrigada. Né? E ela, gente, ela que é a nossa terceira convidada, ela que é consultora pedagógica da Wizard, que eu falei para vocês, Edicleia Platts. E a Edicleia, que tem muito conhecimento e tá ali lidando dia a dia com os adolescentes, né? Muitos desafios na prática. Seja muito bem-vinda, Edicleia. Obrigada, Adriana, pelo convite. E é um prazer, novamente, eu poder estar junto com a Georgia e com a Fernanda, porque o tema delas complementa o nosso. Então, eu acho que esse bate-papo tem tudo para dar certo hoje e agregar muito na vida de quem estiver assistindo hoje. Eu tenho certeza. E a Edicleia, gente, ela vai falar aqui com a gente as vantagens do cérebro bilíngue. E tem muitas vantagens. Meninas, e pra gente começar esse bate-papo gostoso, né, eu queria que a Edicleia começasse se apresentando, né? Você que é consultora pedagógica da Wizard, lida lá nas 2 unidades com os adolescentes e sabe muito bem, né, domina muito bem aí as vantagens do cérebro. Hoje, qual que é o maior desafio lá que você encontra com os adolescentes? E se você pudesse abordar mais com a gente, né, as vantagens do cérebro bilíngue. O maior desafio, respondendo a tua primeira pergunta, o maior desafio hoje é independente da escola, se a gente está numa escola de idiomas ou uma escola regular, é você manter o adolescente ou a criança engajado dentro de sala de aula. Eles são constantemente bombardeados por processos tecnológicos, muita informação, eles já nascem quase com o dedinho na tela, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar de forma que o aluno se sinta parte participante, engajado e trabalhar, que é um dos nossos maiores desafios, trabalhar o processo de comunicação, né? E isso é algo que precisa ser exercitado,
né? Então, desde casa, então a gente vai trazer, a gente sempre traz orientações para pais nesse sentido de exercícios que podem ser realizados de forma lúdica, desde o pequenininho até o mais madurinho, né? Mas o maior desafio é você manter o foco do adolescente hoje, ou da criança mesmo, dentro de uma rotina de sala de aula. Então, por isso, para os professores, o ensino está cada vez mais desafiador por conta disso. É o preço que a gente paga pela evolução, não é? Tem como você manter o processo humanizado? Sim, tem. Prova disso é que eu estou acompanhada aqui de 2 profissionais, né, incríveis, que vão dar dicas também para vocês. Mas a gente consegue, né, trabalhar com a criança, principalmente em parceria com os pais. Se a gente tem essa parceria escola, aluno, família, não tem como essa receita não ter sucesso. Edicléia, e na era de hoje, né, essa parceria, esse trabalho conjunto com os pais, qual que se tem um percentual, a taxa de receptividade dos pais? Porque nós vemos hoje, sabemos que todo mundo tem a vida corrida, né? Até daqui a pouquinho a doutora, não é doutora, né, gente? A gente já está acostumado a falar doutora, mas a Fernanda, ela vai explicar melhor pra gente. Mas assim, qual se tem essa porcentagem de aceitação nessa vida corrida que os pais têm? Então, aí, voltando só um pouquinho naquela questão dos benefícios. O que a gente coloca para os pais, que a gente primeiro tem que desmistificar, é justamente isso. Quanto menor, melhor para a criança desenvolver, né, a questão do segundo idioma, né? Então, às vezes, alguns pais acham que as crianças vão se confundir. Não, a gente não confunde. Tá? Nós somos seres extremamente especiais, né? E muito inteligentes. O cérebro, ele vai colocando as informações nas caixinhas certas. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar para os pais é que a criança bilíngue, ela vai ter vantagens, não só a criança, a pessoa que fala 2 idiomas, ela vai apresentar vantagens quando em comparação com as pessoas que falam um único idioma, né? Eu uso sempre essa analogia, essa explicação da seguinte forma: é como se o seu cérebro fosse um guarda-roupa, né? E aí dentro do seu guarda-roupa você tem só uma cor de roupa, você vai lá, abre ele todo dia e pega aquela. Então, é o meu acesso do português, né? Agora, a partir do momento que eu coloco uma segunda cor nesse guarda-roupa, um vermelho, talvez um azul, eu estou dando opções para o meu cérebro. Então, quando eu coloco um outro idioma, um segundo, um terceiro, eu estou dando opções para esse cérebro. Então, você tem um aumento de sinapse, aumento de conexões e, comprovadamente, aumento de massa cinzenta, inclusive, tá? Então, o que a gente tem? A gente trabalha mais, né? Você trabalha mais do que um cérebro que trabalha com uma opção só. Então, isso mantém o seu cérebro saudável. O cérebro é que nem carro, não foi feito para ficar parado, gente. Ele foi feito para funcionar. A Fernanda está aqui para comprovar isso também junto, né? Mas eu trago essas explicações um pouco mais lúdicas para a gente sair um pouco do técnico, sabe, Adriana? Porque senão fica muita informação e às vezes não chega, né, até a pessoa que está ouvindo a gente. Mas é uma questão de exercício. Quanto mais eu exercito o meu cérebro, independente da idade, mais ele tem para ofertar. Então, essa máquina é muito perfeita, mas ela tem que ser mantida, né, em funcionamento. Uau. Ok? E lá na escola, é a partir de qual idade que as crianças já podem começar? Dentro da rede Wizard, nós iniciamos a partir de 3 anos de idade, né? Até melhor idade. Então, você vai encontrar alunos 60, 70, 80, tem para todos os gostos. Né? Então, não tem, é a gente que diz pra gente até onde nós queremos chegar. Então,
quanto mais maduro a gente fica, isso é uma coisa que eu estou experimentando comigo mesma, né? Quanto mais maduro a gente fica, mais a gente compreende o quanto a gente tem o potencial de dizer pra gente, você é capaz ou você não é capaz, né? Se não me falha a memória, eu acho que é o Henry Ford que fala isso, né? Que se você acredita que você consegue, você está certo. Se você acredita que você não consegue, você está certo também. Vai chegar no resultado que você, né, programar o seu cérebro para. E você aprender um segundo idioma, ou aprender a se comunicar, é uma questão de exercitar, né? Então, uma coisa que a gente não consegue tirar é o querer. Eu falo assim, dá para mudar qualquer coisa, mas o querer, esse está dentro de você. Então, se eu quero melhorar, né, eu já dou o primeiro passo. Depois eu tenho que acreditar no meu próprio potencial, né? Então, é isso que eu preciso fazer. E depois caminhar. Tudo começa na mente, né? Na mentalidade. Na mentalidade, na forma de pensar. Né, que legal. E falando em mente, nessa forma de pensar a mentalidade, né, a gente sabe, como diz, eu tenho um adolescente lá em casa, gente, eu tenho um de 15 e tenho uma de 9, e é desafio atrás de desafios, e eu falava assim, quando ele era menorzinho, ai, não vejo a hora de crescer, falo, Senhor, será mesmo? E a gente fala aborrecentes, né? Fernanda, e hoje, lidar com esses adolescentes aqui são fases e fases, né? Sim. Como que a gente entende melhor, até os pais podem entender como que funciona o cérebro do adolescente para a gente poder lidar com eles no dia a dia? Bom, primeiro precisa entender, né, que o cérebro do adolescente, ele termina de se formar, né, desse adulto aos 25 anos. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente percebe que eles não entendem, realmente eles não têm compreensão. Por isso que a gente tem que dar mais informação, por isso que a gente tem que estimular mais, porque também nessa fase que passa aí, que o seu já está na pré-adolescência, né, onde as coisas começam a mudar, porque pensa, tem a mudança do desenvolvimento desse cérebro e aí nessa pré-adolescência começa a questão hormonais, que antigamente se achava que só os hormônios que faziam essa confusão toda, e não, né? Então, é esse desenvolvimento junto com esses hormônios. E aí que vira esse aborrecente que todo mundo fala, que está tão perdido quanto os pais, os professores e as instituições. Então, isso é uma coisa para entender. Ele não tem todo formado, ele não entende todas as coisas o tempo todo. Por isso que é tão cansativo. E claro que os pais querem o quê? Que eles cresçam, que vai ficar mais fácil. Não. Eu até aprendi uma coisa que eu acho que é uma realidade: filho é que nem fase de jogo, né? Vai passar, você vai ficar feliz. Quando chega na próxima, ele é mais difícil de você passar. E é uma realidade. E todos os pais dizem que filhos vão crescer e vão continuar nas outras fases, deixando eles preocupados. A partir do momento que você, pai e mãe, não muda mais isso. Essa questão. Então, a gente vai ter que levar. Então, tem que entender que é uma adaptação, tá? Quando eu crio uma criança é uma coisa, um adolescente, um jovem adulto, e quando eu tô com um filho adulto, são fases completamente diferentes. Então, os pais passam a não querer se adaptar e fazer essas mudanças junto com eles. Porque daí as regras que eram impostas na casa, elas funcionavam. Agora elas não funcionam mais. Mas não vai funcionar, porque é uma fase diferente, eles precisam de coisas diferentes e regras diferentes. Porque as necessidades não são as mesmas. Então, existe essa dificuldade. Então, para que eu tenha um lar, consiga lidar melhor nos lugares no qual ele está, porque, por exemplo, essa conexão entre que ela falou de escola com pais, ela é fundamental. Por isso que eu trabalho com abordagem de família que é sistêmica, porque quando você trabalha, né, com a família em conjunto, tá, junto inclusive com essa rede de escola de inglês e tudo, porque a gente às vezes faz conexão porque precisa, tudo vai mais rápido, vai mais fácil, porque todo mundo está pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a dica que eu tenho para dar como lidar com tudo isso é justamente dessa forma, né, que eu coloque, mude e entenda que cada idade eu vou ter que mudar essas regras, e aí eu fale a mesma língua do lugar ao qual esse meu filho está. Então, isso facilita, né? Tanto de saber o que está acontecendo, porque os pais acabaram também, até porque agora eu tenho o celular para saber o que ele faz e tal, e acabo me desconectando com os profissionais que estão com os meus filhos, né? Então, isso também é um grande problema. As escolas reclamam bastante do quanto esses pais não são presentes.
Então, essa relação de proximidade, ela é essencial. Então, uma boa comunicação, que é o que a Georgia vai falar depois com detalhes, mas essa boa comunicação, esse bom contato, então esse distanciamento que tem acontecido pelo trabalho, pelo celular, que tem atrapalhado também. Então, os pais reclamam muito, mas a minha pergunta é, o que você está fazendo quando você está em casa com seus filhos e com seus familiares? Você está no celular, você está na televisão? Então, eu quero coisas deles, mas eu também não levo. Lembrando que o adulto somos nós. E eles acabam sendo muito reflexo nosso, né? Uau. Fernanda, mais um exemplo. Esses adolescentes lá, segundo os estudos, né, é determinado uma carga horária limitada para cada faixa etária. Sim. E nós sabemos que na prática, no dia a dia, os pais acabam cedendo esse horário. Qual que é a dica que você poderia deixar para os pais, de repente, para eles chegarem num acordo, conseguirem trabalhar de maneira mais fácil, assim, e entrar ambos em concordância com esse limite? Tá. Primeiro a gente tem que entender que a melatonina, que é o hormônio do sono, funciona completamente diferente em todas as idades. Então é o seguinte, no bebê lá pequenininho, a criança pequenininha, das 7 às 8 horas da noite, essa melatonina funciona, eu tenho sono. Tá? A criança, você vai ver que ali entre 8 e 9 horas ela começa a ter sono. O adulto, entre 9 e 10 horas, onde essa melatonina está funcionando. Sabe que horas que começa do adolescente? Meia-noite. Por isso essa briga. Eu tenho uma de 18 e eu sei como foi todo esse fundamental, que agora ela está na faculdade, a briga que foi o primeiro, o segundo, o terceiro ano foram os piores para mim. Né? Então, o que a gente faz? A gente tenta entrar nesse acordo, porque não tem o sono. Eles são mais ligados, eles têm mais energia à noite do que às vezes amanhã eles não têm energia. Eles têm energia de noite. Tanto que, para vocês terem ideia, tem muitos países que foi feito um estudo, sabem já disso, e, por exemplo, na Austrália a aula começa entre 8h30 e 9 horas. E eles começaram, né, a não ter mais evasão de alunos e não ter que os pais ficarem acordando. Então, só para ter uma ideia de como alguns lugares já mudaram. A gente não tem essa estrutura ainda. Então, o que eu faço? Porque meu filho vai ter que acordar às 6, 6h30. Faz um acordo. O ideal é que ele não fique com o celular, porque o celular realmente vai piorar até a questão dele dormir, mesmo que seja antes da meia-noite. E eu falo, pede para ele ler um livro. Então, ok, você está no seu quarto, você está com um livro. Né? Você não está com uma tecnologia, porque isso daqui realmente vai fazer despertar mais. Mas, então, dá opções para ele dentro do quarto. Olha, não é momento de ficar fora, não é momento de ver televisão, mas se você não tem sono, você não tem como brigar. Então, olha, então é o seguinte, faça uma leitura, se tem sono, você dorme dentro do seu quarto. Então, tem que fazer acordos conforme a realidade de cada casa também. Então, isso vai dos pais, não vai do adolescente. E isso funciona e ajuda. Então, a tecnologia ela vai ter que parar, mesmo que essa melatonina não esteja em funcionamento. Então, dá outras opções para esse adolescente. Negocia com ele. Porque na infância, você impõe, ele faz. Na adolescência, não. Ele fala, não vou. Então, você faz acordos. Não adianta. Então, não é o bater de frente. Vamos fazer um acordo? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar o que é bom para todos. Não só para você e nem só para mim. Tem que ser um acordo familiar, isso. Né? Até porque às vezes está falando, às vezes a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, aí você tem um filho menor com muita diferença ali de idade, eles requerem atenções diferentes, né? Isso é verdade. Quando o pai e a mãe não falam a mesma linguagem, mesmo casados ou divorciados, isso vira, assim, uma tragédia dentro de casa. Ninguém tem voz para nada e o filho sabe para onde fugir, né, para ganhar as coisas. Então, se você não acertar as coisas com a pessoa que está do seu lado, você vai ter problemas maiores. E qual que é a dica para os pais chegarem ambos a acordo? Olha, a gente tem que lembrar assim, nós temos criações diferentes, né? Umas famílias mais rígidas, outras flexíveis. Vamos supor que cada casal tenha esses extremos. Não é o extremo da casa deles que eles trazem para dentro de casa, é a realidade da minha casa. O que nós queremos dentro da nossa casa. Nem sempre nós vamos chegar a uma conclusão, mas vamos ter que pensar nem tanto para mim, nem tanto para você. Então, quer dizer, o acordo começa onde? Desse vamos sentar e vamos negociar dentro do quarto, né? O casal ali conversando para que eles cheguem a uma conclusão. Se não chegar, talvez vão precisar da ajuda de um profissional. Mas o que não dá é que não entrem no acordo e aí queiram que esse adolescente funcione perfeitamente.
Ô, Fernanda, e a reunião familiar, ela funciona? É indicado? Com qual frequência nas famílias? Até se você pudesse falar um pouco mais, para quem não tem esse hábito, não conhece como que funciona a reunião familiar com os membros da casa. Ah, tá dentro de casa Isso, mesmo, tá falando. dentro de casa. Olha, é assim, como a vida é muito corrida, eu peço uma refeição diária por dia, juntos na mesa. Na mesa, tá? Então, eu até pergunto, vem cá, vocês fazem alguma refeição juntos? Então, eu preciso de uma. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser a janta. Então, quer dizer, eu já tenho um encontro familiar uma vez, sem o celular, para que eu possa perguntar, como foi o seu dia? Tá? E aí, assim, às vezes o adolescente fala, foi bom. Ok. Ele respondeu, a criança vai falar mais. Okay, mas ele participou. Ok, já tivemos uma reunião, né? E aí, pelo menos no final de semana, aquelas refeições que a gente tem de domingo, pelo menos fazer um acordo, ó, um almoço no domingo, eu tenho compromisso com os amigos, então vamos fazer uma janta, vamos um dia ver um filme, mas quem também coloca isso somos os pais. Eu só tenho essa resposta se eu já trabalho desde criança. E se eu nunca trabalhei isso e eu quero começar na adolescência, entenda que vai ter que ter paciência. Até porque a criança, ela é fácil de se adaptar e ela vai cobrar daquilo que você coloca. Agora, a adolescência, ele vai ter que falar assim, que coisa chata, né? Porque isso agora nunca teve. É bem assim a frase que eles usam. Realmente, nunca teve, mas nós decidimos que a gente precisa ficar mais próximo, né? E aí a família vai trabalhando isso e consegue. E aí depois eles gostam. Então, por exemplo, eu não consigo juntar. Eu tenho uma enteada de 16 anos e uma filha de 18. As duas têm namorado. Então, eu tenho que perguntar a agenda, né, como é que eu posso reunir. Mas quando eu tô com elas em casa, a gente janta, a gente come o que elas gostam, e aí a gente até fala, vamos ver um filme? E elas ficam na sala com os namorados e vê filme com a gente. Então virou um hábito, a gente fez um hábito. De quando elas estão, a gente faz aquilo que elas gostam, porque, né, eu não vou fazer uma comida só que eu goste. Então eu pergunto, o que vocês querem comer? Vamos fazer uma sobremesa? Não, queremos sorvete, vamos pedir um lanche, e aí vamos ver um filme? Aí às vezes eles ficam até o meio, tá bom, ficaram, às vezes não, enfim, não tem problema. A questão é que nós fizemos um momento de família. Então, claro, quando é criança é fácil fazer isso sempre. Na adolescência a gente tem que trabalhar. E aí, claro que os pais vão estranhar, porque eles não querem estar em tudo. Mas a gente tem que ter essa paciência também, que eles estão nesse momento de busca de identidade deles, né? Entendi. E tão importante quanto, né, a gente entender o cérebro do adolescente é a comunicação, né? Fala, a comunicação é a arte de ser entendida. É muito mais sobre o que nós falamos, o que eles entendem. Está aqui a Geórgia para explicar melhor pra gente. Qual a importância da comunicação? Como trabalhar isso? Começar na infância até a adolescência aí, Geórgia? Vamos lá, Adri. Quando a gente pensa em comunicação, existe um estereótipo que faz as pessoas falarem assim, mas comunicação, fulano tem o dom da comunicação. E não é bem assim, né? Comunicação é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. E é aquilo que a gente falou, que a Edcleia falou, quanto mais cedo eu incentivar o jovem, o adolescente, a aprender a se comunicar, a se expressar, a ser entendido, melhor para ele quando ele chegar na vida adulta. Tenho certeza que se vocês pararem para pensar na vida de vocês, em algum momento, assim, poxa, se eu tivesse falado isso, ou se eu tivesse feito assim, diferente ou assado, alguma coisa teria sido diferente. A comunicação está envolvida nessa situação. Porque nós somos, quando adultos, nós somos a somatória das experiências que nós vivemos, quando adolescentes. Então, do mesmo jeito que eu preciso incentivá-lo e ensiná-lo a falar, como a Fer falou, eu preciso incentivá-lo a ser ouvido, que é uma forma de se comunicar também. Então, o que a gente consegue trazer e pensar em comunicação para os adolescentes para que a gente consiga trabalhar e educá-los a ter uma vida adulta como comunicadores assertivos? O ser ouvido. Quais situações, Fer? A Fer já falou uma. Dentro da mesa, nas refeições. Eu preciso ouvir o que ele gosta de comer, o que ele gostaria de fazer. Então, é também dar essa brecha, né? Existem várias situações. Eu falo que... Falo não, né? Existem 4 estilos de comunicação, que é o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo.
Se o meu adolescente está sendo passivo na comunicação dele, talvez eu esteja sendo agressiva na minha. Então, como eu estou me posicionando? Qual é a minha? Olho para mim como pai, como mentor, como instrutor, como professor. Como eu estou me comunicando com ele? Porque é a resposta. Quem falou? A Edicleia ou a Fer? Que eles são os exemplos das nossas atitudes. São reflexo. Exato. Então, é a mesma coisa dentro da comunicação. Então, se eu quero ensiná-lo a ter uma comunicação assertiva, eu preciso ter uma comunicação assertiva com ele, né? O que é uma comunicação assertiva? É quando a pessoa sabe ouvir e é ouvido. O que é uma comunicação agressiva? É quando a pessoa ela precisa ser o centro das atenções naquele momento e só ela tem razão e ponto. O que é uma comunicação passiva? É a pessoa que quer fugir de conflitos. Então, às vezes, ela não fala, ela acata qualquer coisa porque ela quer fugir de conflitos. E o passivo-agressivo é aquela pessoa que vai fazer as duas coisas. Ela quer falar, mas ela quer fugir do conflito, então ela usa, às vezes, a ironia, o sarcasmo como defesa. Então, a partir do momento que eu identificar quais são os momentos que o meu jovem, que o meu adolescente está usando um desses estilos, eu posso prestar atenção também, como está sendo o meu, para mudar isso com ele. Quando os adolescentes têm dificuldade de falar, fica muito quieto e guarda muito, né? Você percebe ali que eles querem falar alguma coisa, mas assim, com o olhar, né, não fala. Qual a dica que você dá? Tentar trabalhar com algumas perguntas abertas com ele para ele poder se expressar. Essa questão de eu não sei expressar o que eu estou sentindo hoje, tá ligada ao momento que a gente vive, onde tudo é imediatismo, com as redes, com as telas que a Edicleia falou. Hoje eles sabem se expressar através de emojis, né? Tô bravo, eu estou bravo. Qual é o emoji que na cabeça, no cérebro dele representa esse sentimento? Ou as figurinhas hoje. As figurinhas. Eu recebo das meninas. As figurinhas. Então, às vezes, tentar trazer alguma dinâmica nesse sentido. Como você está se sentindo hoje? Eu estou bravo, eu estou com raiva, eu estou nervoso, eu estou ansioso. O que isso representa para você? Como que eu consigo expressar isso? E aí, junto à questão que a Fer falou, do desenvolvimento do cérebro, que é uma coisa química, aí junto ao imediatismo, o desenvolvimento em processo que é químico, é aí que eu não sei me expressar mesmo. E lá na escola, né, na Vox2U, vocês trabalham vocês têm lá algum módulo específico para os adolescentes, para trabalhar esse desenvolvimento? Nós temos um curso para adolescentes a partir dos 13 anos de idade, onde a gente trabalha a questão do medo, da expressão, da comunicação mais assertiva e tudo isso de forma prática. Eu sempre falo assim, quer testar? Quer trazer um pouquinho, ensinar o seu filho a argumentar? Porque isso que você falou, eu não sei expressar o que eu estou sentindo. Porque ele precisa aprender a desenvolver um raciocínio e argumentar em cima disso. O dia que ele chegar para você e pedir, mãe, posso sair? Posso ir na casa do fulano? Posso brincar daquilo? Ou quero um celular novo? Fala para ele assim, me traga 3 argumentos, 3 porquês eu preciso deixar você fazer isso. E peça para ele explicar esses 3 porquês. Você está incentivando ele a argumentar. Você está trazendo um momento de segurança para ele. Ele vai começar a ter mais confiança em expressar o que ele quer. E você está dando autoconhecimento. Você está ensinando ele a entender o porquê que ele quer isso. Né? E essas são coisas que eu consigo trazer dentro de casa. Maravilha. Agora, como levar isso para dentro da sala de aula com os professores, a coordenação lá? Porque também, né, é um desafio muito grande hoje para os professores, a coordenação, lidar com esses adolescentes. Na realidade, a gente também acaba fazendo perguntas-chave, né? A exemplo do que a Jorge falou. O professor jamais, ele não vai tomar o papel, fazer o papel do pai e da mãe. Então eu deixo isso bastante claro, que o pátrio poder nós não temos, por isso que a gente tem que trabalhar em parceria. Então a gente trabalha com muitos acordos com os alunos, desde o pequenininho até o maiorzinho, porque às vezes a gente pensa assim, é adulto? Não, voltou a estudar, é incrível, voltou para dentro da sala de aula, a Jorge está aqui para não me deixar mentir, volta a ser adolescente, ou às vezes uns vão até mais, voltam a ser criança, com comportamentos. Eu não sei ainda como funciona isso, mas o cérebro, ele traz à tona
o que quer que você tenha passado, principalmente na tua primeira infância, ensino fundamental 1, fundamental 2. Então, às vezes, você vai ter o adulto que vai entrar na sala de aula e ele vai panicar, ele vai entrar num choque total absoluto, porque é o primeiro dia de aula dele, né? Então, o que a gente precisa e a gente desenvolve muito, que aí que entra aquilo que você falou, a questão da humanização. Então, eu tenho a necessidade de conhecer o meu aluno. Eu preciso conhecer ele, os gostos, aquilo que não, né, atende muito a necessidade dele. Então, a gente faz atividades lúdicas, onde ele fala os likes e os dislikes dele, né? As coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. É o básico. Por quê? Como é que eu vou trabalhar com adolescente, né? Eu tenho basicamente 2 adolescentes também, um que vai fazer 18, outro que vai fazer 20. E desde pequenininho, a gente cria pequenos, eu chamo de rituais de comunicação. Então, é a hora do conto no café, no almoço, porque daí ele tem que me contar o que aconteceu na escola, né? Então, quando eu chego, por exemplo, vou trabalhar com um adolescente à tarde, eu vou chegar para esse adolescente, e aí, conta para mim, como é que foi a escola hoje de manhã? Às vezes, para o pai, na hora do almoço, ele não fala, mas, por incrível que pareça, para o teacher, à tarde, para o professor da tarde, ele vai falar, né? Porque em algum momento ele teve essa identificação. E o adulto, gente, à noite ele chega exaurido para a sala de aula. Você faz uma simples pergunta, e aí, conta para mim como é que foi o teu dia, tá tudo bem com você? Gente, ele se abre, né? É como se, é incrível, ele se abre como um adolescente, vocês não têm noção, tá? Aí, agora, a criança que vem estudar de manhã, essa é mais desafiadora, por conta de todo esse processo que a Fer falou, a Fernanda falou, né? Então, a gente procura orientar os pais no horário de dormir, né? Exposição de tela. Por quê? Porque no outro dia, a gente começa com os mais madurinhos no horário das 8 da manhã, mas conforme a Fernanda foi falando, eu fui tendo ideias aqui que eu vou fazer experiências, né, na próxima vez que eu montar o horário. Legal. Porque a gente costuma colocar os mais velhos para começar antes, porque o pequenininho, ele às vezes demora para acordar, né? Mas quando você pergunta para ele, e aí, conta para a tia, que hora que você foi dormir ontem? Né? O que você comeu? Coisas super simples assim, para você criar um vínculo, né? Humanizou, você consegue entrar no processo de sala de aula. Porque diferente da escola regular, a escola regular ela chega a passar até 5 horas com essa criança todos os dias, né? Então, se os professores conseguirem cada vez mais rapport, né? Cada vez mais contato com os seus alunos, identificando justamente o que eles gostam e não o que a gente gosta, né? Aí vamos abrir um parênteses aqui. Eu vou fazer o que o adolescente gosta, desde que aquilo não fira e não desrespeite, né, a coletividade, porque também senão fica, né, fica muito fácil a coisa também. Eu gosto muito do livro da Maria Augusta Rossini, que é o Limites com Severa Doçura, né? Então, limite é importante, a regra é extremamente importante, e eu tenho, assim, eu creio, literalmente, disciplina é libertadora, né? Então, a partir do momento que você tem disciplina para fazer, não importa o que, pode ser para fazer uma limpeza de casa, né? Você consegue se realizar naquilo que você está fazendo, né? Você vai fazer aquilo não só por obrigação, você vai ter prazer no que você está fazendo, e eu venho descobrindo que o que te traz o princípio desse prazer é justamente a disciplina. Por quê? Porque você vai dizendo para o seu cérebro, não, realmente isso aqui é bom para você, né? Então, dentro da escola, o professor precisa manter esse canal aberto, mas sem esquecer o processo que é a escola. Então, tem que ter disciplina,
tem que ter organização, né? E a gente consegue, muitas vezes, conversando com os pais, trazer essas pequenas dicas e esses rituais de família que ela falou, né? Então, por exemplo, se a mãe não fala inglês, então e a criança pequena, eu falo assim, eu vou lá e eu converso com a criança, e eu trabalho a criança para que a criança seja o teacher da mamãe. Eles acham o máximo isso. Eu falo assim, e hoje aí você vai tomar o café da manhã com a mamãe. Então você vai ensinar para a mamãe, hoje é o dia do inglês. Gente, isso é um processo de comunicação. Eu estou fazendo exatamente a proposta que a Georgia falou e que a Fernanda falou. Então é a junção das duas coisas. Independente do idioma, a comunicação precisa existir. E quanto mais cedo, melhor. Né? O resultado ele perpetua, né? Mesmo depois quando já está mais madurinho. Mas o cérebro absorve. Absorve. Né? Meninas, levando em consideração, né, essas 3 áreas que nós estamos falando, você falou que é muito importante as regras, a disciplina, a questão da mentalidade e da comunicação. E nós sabemos que existem muitos filhos de pais separados, né? E cada ambiente, cada casa é uma cultura, é ensinado de jeito diferente. Algumas têm regras, né, exigem mais regras e outras não. Como que funciona o cérebro do adolescente, Fernanda, nesse caso, né? Primeiro que quando há o divórcio há uma confusão. E tem uma coisa importante, né? A gente pensa que rotina é só para criança. A rotina é fundamental, essencial na vida da infância até a vida adulta. Isso não muda. Então, quando tem um divórcio, fica tudo muito perdido e muito solto. Então, o que precisa? Primeiro, restabelecer as coisas entre essas duas casas, que é aquela comunicação que vai ter que continuar. Mas, infelizmente, a maioria dos pais divorciados não conseguem fazer isso. Então, é quando esse adolescente, esses filhos ficam completamente perdidos. Né? Então, para estabelecer que as coisas fiquem bem, eles se mantenham equilibrados no meio disso, esses pais separados precisam se manter bem. Não amigos, se não quiserem, mas com uma boa comunicação. Se essa comunicação ela não existe nem por educação, esses filhos vão sofrer demais, vão ter problemas na escola, problemas de relacionamento, enfim. Né? Isso vai virar um caos. Então, eu tenho que restabelecer uma rotina nova, regras novas, coisas novas, porque tudo mudou. O problema não é mudar, é de como que lida com essa mudança, né? Então, às vezes, o grande problema de ficar tudo muito perdido sem esses limites é porque os pais também não se encontram no meio disso. Entendi. E dentro disso tudo, a comunicação que é a importância, assim, né? Em cada ambiente, Georgia. De novo, né? É engraçado a gente pensar nisso, né? A comunicação ela está presente em todo momento da nossa vida. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, dentro do trabalho, dentro de casa, com o cônjuge, com o filho, com uma equipe, em todos os momentos. Não é uma comunicação PPP, pastor, político, palestrante. É geral. Então, do mesmo jeito que eu preciso trabalhar, isso que a Fer falou, eu acho fantástico. De certa forma, eu preciso encontrar um caminho de ter uma comunicação e um diálogo com o pai ou a mãe do meu filho. Independente do motivo da separação, a criança ou adolescente, ela não tem esse discernimento, essa responsabilidade. Dentro da escola, a gente percebe que, às vezes, quando alguma criança ou adolescente tem pais separados, ele não consegue visualizar uma figura de autoridade dentro do professor. Ele fica perdido. A quem eu vou reportar? Quem eu vou seguir? Quem é o meu exemplo? Então, ele fica um pouco perdido. Isso é a falta de comunicação dos pais. Estou errada, Fer? Não, é perfeitamente isso. Para vocês terem uma ideia, essa comunicação ela se torna tão difícil, às vezes, tão difícil, que eu já tive que pedir para pais fazer caderninho. Caderninho que vai, igual o professor faz. Caderninho que vai, caderninho que volta, porque eles não queriam falar, brigavam pelo WhatsApp, brigavam por e-mail. Então, vamos conversar por caderno? Porque, às vezes, o filho vai tomar um remédio, o outro tem que saber, daí a roupa que foi, a roupa que voltou. Quer dizer, de alguma forma, ela tem que existir. Você não precisa falar nem no WhatsApp se não quiser, mas você vai escrever, que de repente gera menos briga. E aí cada casal vai ter que buscar aquilo que dá conta. E aí tem mais uma coisa, né? Os seus problemas
como casal, não tem nada a ver com os filhos. E qual é o nosso grande problema? É que tudo isso vai para eles, eu falo que vira um caldeirão de bruxa, e aí vira essa confusão entre os pais e os filhos. Então, essa comunicação, ela fica completamente quebrada. Então, os pais têm que entender que eles, por mais que não se gostem, eles são obrigados, já que tiveram filhos, a ter uma comunicação, seja o qual eles se ajustem, para criar bem esses filhos. Porque daí esses filhos vão para droga, né? Ou vão, na verdade, para a marginalidade, ou ele não vai mais para a escola. Ele vai gerar um mau comportamento. E aí, o que se faz normalmente? De quem é a culpa? Do outro. Do filho. Uma vez eu perguntei para uma família, de quem que vocês acham que é a responsabilidade disso? Dele. Eles apontaram. Eu falei, do não. filho. O filho junto, que eu atendo família. Eu falei, não. Isso é de vocês. Isso é responsabilidade dos pais, não dos filhos. Inclusive, às vezes eles vêm com medo, com culpa. A criança se sente culpada. Eu falo, isso não é responsabilidade sua e você não tem que se sentir culpado, porque isso é responsabilidade dos seus pais, não seu. Porque falou, essa culpa não é sua. Ai, minha mãe chora porque quando eu faço bagunça, então eu fico preocupado. Eu falei, você não tem que se preocupar, porque filhos fazem bagunça. Crianças saudáveis fazem bagunças. Eu falei, então você não tem que se sentir preocupado, porque quem se preocupa são os pais, não são crianças. Então, olha o peso que acaba sendo passado de alguma forma. Então, essa comunicação precisa de jogar para o filho, eu preciso assumir isso e passar um outro posicionamento. Até porque se eles não tratarem isso de maneira muito clara e objetiva, isso vai refletir lá no resultado dentro da sala de aula. Porque uma coisa vai influenciar na outra e nada daquilo que eles desenvolvem vai ficar bem. Então, nem o inglês, nem a escola, nem o futebol, nada. Aí, quando eles ficam agressivos, ficam agitados, brigam na escola e ninguém sabe por quê. O que está acontecendo? Aí, vamos ter que olhar para casa. Meninas, e quando que vocês consideram que acham importante, né? Dentro da sala de aula você já tem um olhar, né? Um olhar profissional para aquele aluno. Que vocês acham que o aluno está precisando de um apoio, de repente, da família, procurar uma ajuda profissional, tanto nessa questão da terapia mesmo, quanto da comunicação. Você acaba direcionando dentro da escola, ajudando nesse processo familiar, até porque vocês têm esse olhar bem sensível lá dentro da escola, né? A gente observa desde o momento da chegada do aluno. Por exemplo, você vai perceber o aluno refletindo a ordem ou eu não diria desordem, mas as preferências. Eu falo assim que tempo é questão de preferência. Eu tenho tempo para aquilo que eu prefiro ter tempo. Vamos combinar, tá? Então, eu, de repente, eu chego sempre em cima da hora, ou eu chego uns minutinhos atrasado, né? Então, o que leva isso a acontecer? Uma vez é o trânsito, a outra vez é não sei o quê, a outra vez... Então, você vem observando pequenas ações que vão desestruturando e vão dizendo para o filho, independente se é escola regular ou se é qualquer outra coisa. Podia ser o balé, o piano, é um comportamento. Você vê reincidências de comportamentos. Aí, o que essa criança está vendo? Ela está vendo que o pai ou a mãe, porque ele não vai com as próprias pernas para a escola, sim, certo? Tudo bem chegar atrasado. Então, o que eu estou desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo um caminho neural que é o caminho neural do não comprometimento. Não é a questão do horário. É do não comprometimento. Um simples ato de não cumprir horário, ele vai refletir em vários processos na vida adulta depois. Por exemplo, né? Eu não preciso me comprometer, às vezes, com pessoas. Né? Então, ele vem de uma coisa pequenininha e depois ele avoluma, né? Ou, por exemplo, eu não fiz a minha tarefa de casa, né? Então, eu vejo muito, eu acho que a Fernanda talvez veja isso dentro dos consultórios, os pais terceirizando para as crianças. Nossa! Tá? De 8, 9, 6 anos de idade, 12, 13 já nem se fala mais, mas terceirizando a obrigação dele simplesmente sentar e se virar sozinho,
não é por aí, gente. Não é por aí. A criança, você sentar e fazer uma tarefa, acompanhar, você não vai fazer a tarefa da criança, mas você acompanhar, você falar assim, eu estou aqui, né? Estou trabalhando home office, que é muito comum hoje. Estou trabalhando aqui, meu filho está aqui do meu lado, fazendo a tarefa dele, eu estou dando um modelo coerente. Entendeu? E se eu posso parar aqui um pouquinho e dar uma atenção, conta para a mamãe, e aí? Está com alguma dúvida? Precisou de alguma coisa? Se eu posso fazer, se eu não posso fazer, independente da matéria, né? Então, esse olhar atento, né, ele vai fazer a diferença na personalidade dessa criança lá para frente. Por quê? Eu aprendi há muitos anos atrás uma palestra do Robert Chiniachik. Ele colocou isso com muita propriedade. Não é o quanto de tempo que você dá para os seus filhos que vai fazer a diferença na vida deles. É a qualidade do tempo que você oferta para eles. Tá? Isso fez muita diferença, porque quando eu recebi essa informação, eu nem tinha filho. Né? Só que aquilo calou muito fundo, e depois eu fui olhando com o passar dos anos os pais, os comportamentos dos pais, fui replicando isso para os pais, porque é um peso para o pai, para a mãe, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, ele está cansado, ele quer olhar para dentro dele. Sim, né? Verdade. Ele quer o descanso dele, ele quer o momento dele, a televisão, ou seja lá o que for, né? Antigamente ele chegava em casa e ligava a televisão. Hoje liga tantas outras coisas, né? Então, a gente entende que o adulto, ele chega com uma carga de cansaço muito grande. Mas, e por que não descansar com o meu filho? Vendo e me alegrando com o desenvolvimento dos meus filhos. Né? Se o meu filho vai lá fazer o curso, né, na Vox to You, né? Cara, vamos exercitar? Você quer praticar com o pai e com a mãe? Às vezes é um exercício, a gente faz exercícios que vão durar, sei lá, 2, 3 minutos. Gente, mas 2, 3 minutos que eu olho para o meu filho, que eu ouço, como diz o meu mais novo pequenininho, meu pequeno grande homem, né? Mamãe, olha no meu olhinho. Ele falava assim, eu quero que você olhe no meu olhinho. Então, até hoje, né? Se eu estou trabalhando e ele quer a atenção, ele gravou isso. Ele vai fazer 18 anos. Ele falou, mamãe, você pode olhar no meu olhinho hoje? Agora? Eu falei, peraí, um pouquinho, terminou, olha. Aí ele fala o que ele tem que falar e volta para o que ele está fazendo, entendeu? Então, por isso que eu falo, isso vai refletir na vida adulta. São pequenos momentos mágicos que você está criando, né? E se você prestar bem atenção, eles te descansam. Por quê? Porque você está tendo uma troca de energia muito boa, porque a criança ela tem esse amor para te dar. Ele ainda não tem filtros, ele ainda não tem, ele não foi machucado, né, pelo tempo ou pelas coisas que acontecem, então ele tem muita coisa para te dar. Um simples abraço, né, que você dá no seu filho quando você chega em casa, ele vai te trazer uma energia incrível, que o teu trabalho, as coisas que você tinha ao longo do dia já tiraram de você. E aí você vai lá e recarrega a sua bateria. Então, por que não? Traz para mim a sua tarefa. Deixa eu dar uma olhada, né? Deixa a mamãe ver o que. Conta para mim o que você fez, né? Então, quanto menor, lógico, mais fácil vai sendo isso, né? Só que se você cultiva de pequeno, meu filho está na universidade, tá quase se formando. Ele liga para mim e fala assim, mamãe, eu acabei de escrever um artigo, posso mandar para você? Você lê e me dá a sua opinião? Então, isso foi plantado lá. Ele vai fazer 21 anos. Então, não foi do dia para a noite, né? Então, dá para fazer isso, né? E a gente tem que manter esse canal aberto. E muitas vezes ele vai mandar via WhatsApp, e aí hoje ele ainda pergunta, né? Você pode ler agora? Porque ele sabe a rotina que a gente tem, né? Então, eu falo, agora eu não posso, mas eu posso até que hora? Você me dá de prazo. Então, você continua a vida da negociação, você continua a vida dos acordos, né? Então, dá para fazer, isso é viável, né? E isso transcende, né?
é muito amor que a gente recebe. É muito amor, gente, que não tem preço. Tá? Então, eu gosto de compartilhar essas coisas com os pais e falar assim, não acredita em mim, não. Vai lá, experimenta, faz, depois vem me contar. Né? A terapia do abraço, ensina um monte, né, para os pais e mães em casa. É muito gostoso. Várias dicas, né, que a gente dá para os pais justamente para humanizar esse processo e para otimizar. Né? Então, como é que eu posso fazer do limão uma limonada? Ah, mas eu não gosto de limonada. Então vamos fazer um mousse de limão? Vamos fazer né, um tempero? Vamos, sei lá, pensa fora da caixa, não precisa sempre ser uma limonada. Né? Vamos fazer um bolo de limão, uma torta? Você enxergar as oportunidades na dificuldade que você falou. Entendeu? Então, às vezes você olha o limão lá e você fala assim, pô, a própria casca, você pode fazer coisas. Né? Então você tem que pensar amplo, pensar fora da casinha. Né? É isso. Isso faz total diferença que você falou na vida adulta, né? Faz. Até você trouxe aqui que a Fernanda recebe muito lá, né? Os pais querendo não se fala, transferirem, né, essa responsabilidade para as crianças. E a hora que as pessoas chegam nesse consultório, esses pais, eles têm a consciência, Fernanda, ou não? Eles fazem por questão de querer leveza? Porque, gente, eu falo, educar filho dá trabalho, né? É trabalho, é tempo, é energia. Uhum. E como que chega isso para você na consciência dos pais? Muitas vezes você vê que não tem consciência, né? Não tem consciência. Mas, de alguma forma, quando eu faço esse papel, né, de transferir as funções para um profissional ou para quem cuida no dia a dia, é uma fuga, tá? É uma fuga de lidar com os problemas. Então, resolve para mim? Eu tô dando, você resolve? Ah, a escola resolve, a escola educa, né? Eu cheguei a escutar de uma mãe que gostava da escola militar. Daí eu falei, por quê? E aí ela falou, porque tem coisas que eu não consigo lidar, lá eles conseguem colocar limite. E aí é passar uma função para a escola que não é da escola. Essa função é nossa. Então é uma fuga. E aí tem que lembrar o seguinte, então realmente os pais passam essa função para os filhos muito cedo, faça, resolva. Agora os pais precisam pensar uma coisa, eu não falei que o cérebro só termina de desenvolver aos 25? Então a parte frontal, que é essa parte pré-frontal, ela não está em funcionamento, tá? Ela ainda não tem todas as funções dela. Então, o limite, eles não têm formado. Só começa a partir dos 19. Por isso que o grupo diz assim, vamos pular o muro? Vamos pular o muro. Vamos fugir da escola? Vamos fugir da escola. Porque daí, até a parte frontal é avisada. Só que ela não tem como dar resposta, porque ela não está formada. Então, como que eu dou, né, responsabilidades, o qual ele ainda não tem condições de desenvolver? Para você ter uma ideia, a gente tem uma tabela do que dá para a criança em cada idade para ela desenvolver em casa. Aos 2, aos 3, aos 6, aos 8, porque conforme o desenvolvimento dela, tanto físico quanto como neurológico. Então, quando os pais fazem isso, eles estão dando uma responsabilidade e vão cobrar a eficácia disso sem eles terem condições para nada ainda. Até do adolescente, ele cresceu, como ele não entende? Não entende. Isso irrita? Claro que irrita. Isso incomoda? Claro que incomoda. Mas não tem. Muitas vezes eu como mãe falo, por que não fez? Daí eu lembro. Não dá conta ainda. Não tem como dar conta, né? Tem 18 anos e meio, mas não vai dar conta, porque não aprendeu. Ainda, você vê que depois que saiu, eu achei muito interessante quando eu visualizei isso dentro da minha casa, do ensino médio para a faculdade, eles têm uma grande mudança. Sobre responsabilidade, a universidade lida diferente com as coisas, melhora muito, mas ainda não é um adulto. Não é. Vai passar a ser adulto completamente depois dos 25. Então, enquanto isso, eu tenho que dar suporte. E não é o outro. Porque daí eu posso deixar na terapia para sempre. Quando eu tirar, eu vou ter problema de novo. E aí a gente tem um grande problema. E ela também, as escolas comentam, todo mundo comenta. Chama-se os pais para contar o problema. Eles não vêm. Gente, tem pais que eu não vejo faz muito tempo. Não consigo trazer. Gente,
por nada. Só se eu for lá bater na porta, tudo bem, vim te buscar. Eu tenho que ligar, eu juro, às vezes a pessoa no carro para falar comigo, ele já passou a responsabilidade. E eu vou tentando, olha, isso não é meu, isso você que tem que desenvolver, ó, entende? Mas é muito mais do que imagina sobre não lidar com o problema. Eu tenho percebido uma coisa, né? Eu comentei com as meninas, eu dou uma palestra para pais. E ela colocou o tema como reunião para pais e levou o tema. Aí a possibilidade dos pais irem para escutar sobre essa questão que a gente está falando aqui é muito maior, porque eu não estou falando, tipo, venha entender o cérebro para você lidar. Então, quando você joga a responsabilidade, muitos não querem ir para participar, porque querem que alguém dê essa função para alguém. Um outro dado muito importante, estava falando de construir na infância e na adolescência para a vida adulta. Hoje eu vejo muitas pessoas falando, né? Como que vocês conseguem ter esse bom relacionamento com seus filhos, essa amizade, né? Que legal, mãe e filha e tal. Mas nada é aquilo que você disse, nada é construído do dia para a noite. Isso vem lá da infância, né? Com a criação. E até essa pergunta acho que vai mais direcionada para você, Jorge, dentro da comunicação. E os pais que hoje, esses pais adultos já com os filhos adolescentes já, que querem resgatar essa amizade, como se comunicar com eles para tentar, a gente sabe que demanda um tempo aí, tem um processo, mas qual a comunicação mais assertiva nesse caso? Vai depender muito de cada casa, do que cada pai quer e como cada adolescente está naquele momento. Mas eu acho que o primeiro passo, e vai exigir paciência, é aprender a prestar atenção no seu filho e escutá-lo. Primeira porta que se abre é o da escuta dentro da comunicação. Da comunicação assertiva é a primeira coisa que eu preciso fazer, aprender a escutar. Seja dentro de casa ou dentro da minha empresa. Eu, como líder, como pai, como mentor, como imagem de referência, eu preciso aprender a escutar e prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. Não impor a comida que eu mais gosto, como a Fer falou. Não impor o que eu quero e ponto final. A partir do momento que eu escutei, aí eu vou começar a trazer rotinas para minha convivência com o meu adolescente. E aí, implantando essa rotina uma a uma, com paciência, pode-se chegar no objetivo final, que é esse relacionamento com uma comunicação mais aberta com o seu filho. Né? Eu falo que essas 3 coisas que eu coloquei naquele dia, né, que a gente conversou, primeira coisa que eu já falei aqui, ensiná-lo a argumentar. Eu quero isso, então me convença, me conte o porquê você quer isso. Coloque 3 pontos. Fala para ele escrever. Se ele não consegue falar, fala para ele escrever. Por que eu quero um celular novo? Porque eu quero ir na festa do fulano. Porque eu quero mudar de escola. Porque eu quero algo. Escreva. Não sei argumentar, escreva. Estou aprendendo a escutar e ensinando ele a se abrir também. Segundo ponto. Faça ele ter responsabilidades sobre algo que vai respingar a todos da família. Hoje, vamos jantar fora. Então, hoje, filho, você vai fazer o pedido para o garçom. Aprenda a olhar nos olhos dele, tratá-lo com respeito. Isso vai refletir dentro de casa também. Então, você está dando autoridade para ele, você está dando confiança, você está mostrando que você confia e dando a oportunidade dele responder a isso. Vai ter o dia que ele vai falar, não quero. Tudo bem. Paciência. E aos poucos a gente vai conquistando isso. E outro exercício também que é muito legal, a Fer já falou, dentro desse momento em família, é fazê-lo ter um momento da fala dele. Um momento onde ele é o centro das atenções. Eu estou olhando para você, estou cuidando de você. Como eu posso te ajudar? Legal, vocês compartilhando isso tudo lá, meu aborrecente lá, adolescente, eu falo aborrecente brincando, ele é muito bonzinho, né? Você conhece ele lá da escola. Mas, gente, assim, eu acho que os pais, tem até uma dica assim, muito importante, né? Pais precisam de ajuda, profissionais. Às vezes a gente acha que domina tudo, a comunicação dentro da casa, tanto a questão da nossa mentalidade, nós entendemos, aprender a lidar com nós mesmos e como que funciona o adolescente, até levando isso para a escola, vocês que lidam lá.
Quando eu fui buscar ajuda profissional e comecei a entender, eu vi que era muito mais sobre mim do que eu queria cobrar ele, que ele fizesse alguma coisa e ele não tinha essa mentalidade. E eu me frustrava muito. Isso fazia mal para mim e acabava transbordando nas outras áreas das nossas vidas. E aí, eu nunca gostei, gente, de assistir televisão, filme, série. Eu nunca assisti Netflix na minha vida. Uma série nunca. Aqueles jogos dele a gente não se interessa, porque na nossa cabeça de mãe muitas vezes passa assim, coisa boba, o que ele tá vendo isso? Não tem futuro. E aí, quando eu fui buscar ajuda profissional, e ela falou assim que eu tinha que me doar, entendeu? Esse tempo. Procura, por mais que você não gosta, senta do lado dele, você falou... Pergunta no olho dele, o que é isso? E tenta entender do jogo. Por mais que você não estava entendendo nada, mas eu comecei a colocar em prática, seguindo. Gente, deu muito resultado a nossa comunicação, o nosso relacionamento entre mãe e filho. Hoje, ele igual falou, a gente vai pegando uma idade, parece que eles vão se distanciando, que os amigos passam a ser mais importante do que a família. E eu tinha, não sei, eu sei que faz parte, mas mãe... Dói, né? Dói. A gente me trocou por um amigo, conheceu, né, esses dias. Primeira namorada? Com a mãe. Agora. Normalmente, olha, acho que E aí ele no joguinho, sentei do lado dele lá e fiquei, mas o que esse bonequinho faz no jogo? O que isso faz? Por que é isso? E ele foi me explicando, e ele foi pegando gosto, e eu vi que ele foi trabalhando a mentalidade, a comunicação. Aí esses dias foi feriado, a gente tava, eu e ele em casa, meu marido foi atender um cliente e a minha menor foi com o pai. E eu falei assim, eu vou aproveitar hoje em casa, vou fazer aquela faxina nos armários, aquelas coisas. E ele falou assim, mãe, era 12h40, mãe, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou aproveitar hoje para fazer as coisas de casa. Ele falou assim, vamos assiste uma série. E ele sabe que eu não gosto, eu nunca assisti tal filme comigo, uma série. E eu falei assim, filho, nem série amanhã assiste, mas um episódio. Falei, quanto tempo tem? 40 minutos. Gente, eu deitei na cama dele, no quarto dele, aquele feriado, juro pra vocês, o que a gente construiu ali não foi o primeiro momento, só que não ficou os 40 minutos, eu juro pra gente, ficou até quase 7 horas da noite, daí maratonando. Aí não quis parar de assistir. Aí parou 4 horas da tarde, ele falou assim, mãe, dá uma pausa. Ele foi lá, vou fazer um café da tarde pra gente. Estourou pipoca, fez, levou na cama, a gente comeu junto. E a gente criou esse hábito uma vez por semana. Quando eu saio do estúdio, às vezes tarde, às vezes... Aí que você falou, da gente negociar. Eles me mandam mensagem, mãe, quando eu saio de casa, que horas que a senhora vai chegar? Aí eu falo, por quê? A gente consegue assistir um episódio hoje? Que graça. Aí tem dias que não dá, né? Fala, hoje eu não consigo, mas amanhã tal horário eu consigo. Eu venho tal horário pra gente assistir um episódio. E ele começou a se abrir mais comigo. Então, assim, por que eu tô compartilhando com isso? Porque ele começou a se abrir mais, falar mais, me explicar mais daquele episódio. E a gente construiu um relacionamento está construindo, né? Porque tem 15, mas assim, eu já consegui observar que eu consegui trazer pra família isso, né? Você vê que é isso mesmo, entrar no mundo deles. Ceder, né? Não tem como. É a mesma coisa que você entrar num grupo e não se identificar. Mas eu queria falar uma coisa importante que você disse. Nossa, os pais pensam, por que eles dão tanta importância pros amigos e não pra mim? Porque é o seguinte, quando entra, tem que lembrar que toda essa parte no cérebro, quando é adolescente, ele muda. E o que ele faz? Ele amplia a visão para o mundo, tá? Por que isso? Porque ele precisa buscar coisas dele. Então, não gostar da cor que a mãe falava, mas agora deixa eu ver a cor que eu gosto. Eu gosto do azul marinho. Agora eu gosto de blusa assim. Então, ele tem que começar a buscar uma identidade dele, de gostos dele. Então, o cérebro que desenvolve isso, tipo, vai pro mundo, vai conhecer, ele amplia a visão e o conhecimento. E ele vai. Porque é um incentivo neural mesmo. Tá? Desse cérebro aí. E claro que os pais ficam angustiadíssimos, se sentem perdidos. E aí que tem que fazer esse reencontro. Né? Então eu falo, quer ter os filhos em casa? Traz os amigos. Você não chama seus amigos aqui pra gente comer uma pizza? A casa vai ficar uma confusão. Ok. Depois combina com ele, depois se organiza ou ajuda, tenha em casa. Você quer saber o que seu filho tá fazendo? Traz os amigos, eles contam, gente. Ai, tia, o dia.
pai, olha o que aconteceu. Você não fala nada, só fica escutando, né? As situações, o que eles fizeram, quem eles beijaram, eles contam tudo. Porque eles vão pegando intimidade com a casa, eles vão contando. Daí eu falo, não, fica em casa, pode, o que vocês querem comer? Estão com fome? Não, aqui em casa ninguém passa fome. Coloca as coisas na mesa, né? Porque eu tô querendo ali também ficar perto. Então, você vê? Então, é cansativo? É. A gente chega no final do dia não quer escutar, às vezes eu falo, calma, me dá um minuto, eu já volto. Deixa eu trocar de roupa. Eu preciso comer, pelo menos. Deixa eu comer, né? Porque eu preciso ali me reabastecer. Então, mas não dá, né? De ficar nessa distância e entender que agora mudou o mundo dele. Ele precisa disso porque nós não somos para sempre. E ele vai ter que aprender para fazer tudo sozinho. Por isso que o cérebro faz isso, né? É proposital, né? De uma forma que ele vá crescendo e desenvolvendo. Mas se eu não conhecer o mundo dele, eu não vou ter ele por perto. Faz total diferença, né? Faz. Edicleia, lá, né, o ensino hoje na escola com as crianças e adolescentes, ele é dentro e fora da sala de aula. Então, toda a aula, vocês também, né, dão tarefa para os alunos fazerem na casa. Qual que seria o ideal nesse tipo de tarefa, né? Fazer com os pais, eles fazerem sozinhos, até para poder dessa devolutiva aí para os pais, que muitas vezes fica na dúvida, né? Tudo vai depender do nível de autonomia que a gente está falando, né? Os menores, eles vão... É tudo muito dosado dentro do processo da Wizard. O material é magnífico nesse aspecto. E em termos de tempo também consumido. Então, hoje a gente tem a mistura do digital e do papel, né, do analógico ainda, né? É importante a gente caminhar ainda com esses dois processos. Por quê? Porque nós somos seres alfabetizados no papel. Essa geração que está nascendo agora, talvez, né, lá no futuro não tenha mais evidências de papel. Mas até talvez o novo milênio, não sei, cada geração eles dão um nome diferente, né, Fernanda? Ainda tem esse misto entre papel e digital. Então, tudo que a gente tem no digital é muito controlado em termos de tempo, né? Então, o tempo consumido com a tela não vai ser aquele tempo enorme, né? Justamente para quê? Para não comprometer a criança o tempo todo, ou mesmo o adulto. Exercícios que eles vão fazer em torno de 5, 10 minutos, né? No papel, aí é o tempo do cérebro da criança. Então, vai ter a criança que vai fazer as atividades com 10, 15, 20 minutos e vai ter aquele que, quanto mais autonomia tiver, quanto mais conhecimento tiver, vai levar lá seus 20, 30, 40 minutos. Então, tudo vai depender. E também vai depender do esforço de cada aluno, né? A gente entende, às vezes, eu sempre coloco isso para os pais. E uma coisa até importante, ouvindo a fala da Georgia, que me ocorreu, quando eu vou conversar com um adolescente, quando ele vem para se matricular, a primeira coisa que eu pergunto isso para o adolescente e mais madurinhos. Numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu querer aprender, né? E aí eles ficam meio assim confusos na hora com relação a essa pergunta. Eu falei, não é a nota que a sua mamãe dá, que o seu papai dá, que eu dou. Eu quero saber você indivíduo. Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para o seu querer? Aí eles dão uma nota. Alguns casos dão 10, outros dão 7, 8. Por quê? Porque a mentalidade ela está focada no processo escolar, que eu sou treinado para tirar nota. Eu não sou treinado para aprender. Eu falei, ok, então vamos negociar. O que falta para você se dar um 10? Porque se eu não desenvolver primeiro esse processo com o meu aluno, independente da idade, mas se eu não colocar para ele essa responsabilidade de que quem vai sentar naquela cadeirinha lá é ele, né? Não é o chefe dele, no caso do adulto, não é o professor universitário, porque quando vai para a universidade aí ele começa
a ter aquela, desde o adolescente, eu vou estudar para a prova. Então, se eu vou estudar para a prova, eu posso faltar no balé, eu posso faltar no Kumon, eu posso faltar no inglês. Espera aí, vamos repensar esse processo? Será que quando eu for para a minha vida adulta, eu posso faltar, deixar de atender o meu cliente na hora marcada, porque eu tenho um outro cliente que eu estou cumprindo prazo? Vamos supor, né? Porque uma prova é um prazo. Né? Então, são pequenos hábitos que você precisa trazer para os pais, né? Para que eles compreendam que isso vai refletir na vida adulta. Então, essa é a primeira responsabilidade que eu chamo o aluno que está ali na minha frente. Né? Então, aí eu tenho que fazer ele pensar que é ele que vai aprender. Não é o pai e a mãe, ele está ali dando o melhor dele, fazendo um investimento, né? Mas ele não vai sentar e não vai fazer o trabalho. Então eu falo, não tem almoço grátis. Tem que fazer a tarefa, tem que vir para a aula, tem que participar os 60 minutos da aula. Né? É uma aula para você aprender a falar. É igual eu vou lá na Vox to You, eu quero aprender a falar, né? Me comunicar melhor, eu vou falar em público, mas eu não quero subir no palco. Não tem como. Né? Não é coerente, né? Não é congruente isso. É você querer nadar no seco. É você querer andar de bicicleta sem subir na bicicleta. Sim. Entendeu? Fazer um bolo sem quebrar os ovos. Apesar de que existem bolos. Agora existe, verdade. Hoje em dia existe umas coisas. Verdade. Né? Tá? Mas em termos de fala, de comunicação, né? De relacionamento, você não pode exigir que o seu adolescente dialogue com você se você não dialoga com ele. Não importa o idioma, né? Não importa o idioma. Você não tem, você não pode exigir o que você não tem para ofertar. Eu acho que o princípio é esse, né? E antes mesmo, né, de qualquer outro tipo de sentimento, é o respeito, né? É o olho no olho que a Georgia falou. É o olho no olho, né? É o respeito que ela falou mesmo no caso dos casais separados. Você não é obrigado a gostar de ninguém, né? A amar ninguém. Acabou o relacionamento? Ok, acabou. Mas o respeito precisa existir. Porque nós estamos falando de valores. E valor não é algo mutável. O tempo não muda um valor. Ou você tem ou você não tem. É igual, eu falo assim, que é como honestidade, né? Ou tem ou não tem. Gravidez, não tem meia grávida, né? Entendeu? Ou é ou não é. Ou é ou não é. Né? Então são valores. E esses valores, a gente cultiva eles a todo momento. Por isso que eu falei da questão do rapport com o adolescente. Então, o professor que entende o poder de se relacionar, de se comunicar com os seus alunos, esse é o cara que vai ser o cara legal, esse vai ser o professor que o aluno vai marcar a vida dele. Vai fazer um imprint. Por quê? Porque o meu professor me ouve. O meu professor, ele traz informação para o meu dia a dia, ainda que ele esteja falando de história do Brasil, vamos supor. Mas ele traz informação e ele traz significância para aquilo. Ele consegue pegar uma coisa lá de 1900, lá vai bolinha, e trazer significado para mim. Né? Então, a partir do momento que você consegue conectar esses pontos, você vai ter o seu aluno participando, não importa a matéria, né? Você vai ter o seu colaborador engajado dentro da sua empresa, porque isso vai refletir para tudo. Você vai ter um núcleo familiar que vai trazer, vai ter o diálogo, vai ter o planejamento, sabe? E é uma corrente do bem, eu falo. Né? Então, vale a pena você investir sempre no processo da comunicação, né? Em pequenas doses homeopáticas. E qual que é o melhor momento para começar? Quando você toma a decisão. É agora, então é agora. É agora. Então,
Você quer? Você se deu? Conseguiu encontrar motivos para você se dar um 10? Para começar qualquer coisa na sua vida, e começa agora. Não importa. Hoje que dia? Hoje, 23 de dezembro. Não importa, é agora. É agora. Fez sentido? Caiu aquela fichinha? Não deixa para o ano que vem, não. Né? Pode ser que o ano que vem nem exista. Não é? Agora. É o agora. Esse te pertence. Não né? importa que é dia 23, mas agora. O que te pertence é o hoje. Passado, acabou. Não tem mais como você mudar. E para frente, não vai existir se você não plantar o hoje. Não vai existir. De forma nenhuma. Eu estou falando alguma coisa incoerente. Né? Então, você tomou a decisão, começa. Porque amanhã não te pertence, pertence a Deus. Né? É o plantio, né? A gente vai colher lá na frente. Que legal. Menina, gente, quando bate-papo é bom, a hora passa voando. Já estamos a 1h30 aqui, né, nesse bate-papo gostoso. Nem percebi. Eu disse pra você, gente, que era, vários conteúdos assim, ó, que eu tinha certeza que a sua mentalidade nunca mais seria a mesma. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui com a gente, para esse bate-papo, para vocês que estão nos acompanhando aí, para você que vai acompanhar depois também. Você que está aqui agora, compartilhe com mais pessoas, com uma mãe, com um pai que você conhece. Olha quanto conteúdo. Na verdade, foi uma mentoria aqui, né? Uma mentoria aqui, que as meninas compartilharam tanto conhecimento, né? Tanto que elas vivenciam isso na prática lá, cada um nos seus ambientes de trabalho, né? Queria agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui, e nesses minutos finais eu quero deixar um espaço aberto para vocês, né? A Georgia, ela lá que é da Vox to You, Escola de Comunicação e Oratória, né? Deixar uma mensagem, como que você pode ajudar a vida tanto dos pais quanto de quem está nos acompanhando, dos adolescentes, de qualquer pessoa, né? E assim também vocês, tanto da Wizard, né? Aqui como coordenadora pedagógica, e a Fernanda, que é a terapeuta, que todo mundo precisa de terapia, né, gente? Eu falo, são 3 áreas importantíssimas aqui, que todo mundo precisa para ir para um próximo nível, né? Eu acho muito gratificante trabalhar com comunicação, porque como o título da nossa conversa hoje que você falou no começo, comunicação é liberdade. A partir do momento que eu consigo entender quem sou eu, o que eu quero expressar, e eu consigo expressar isso, a minha vida muda. E quando a minha vida muda, a vida das pessoas que estão ao meu redor mudam junto. Então, comunicação, para mim, é liberdade. E se você, que está assistindo a gente agora, busca essa liberdade, dá uma passadinha na Vox to You, que a gente pode te ajudar. Lá vocês também trabalham a comunicação, questão do posicionamento. Sim. Às vezes a pessoa que já fala, mas às vezes ela quer aperfeiçoar o posicionamento dela. A pessoa não precisa ser tímida, única e exclusivamente, para buscar desenvolvimento na comunicação. Ela pode já ter uma habilidade, só que ela precisa subir um patamar. Precisa realmente trabalhar o profissional na área da comunicação. Seja líderes, área comercial para vendas, adolescentes, né? Eu tenho um caso de um adolescente muito gracinha. Ele entrou com 16 anos. Lá dentro, ele conheceu uma empresa, ele foi chamado como jovem aprendiz e hoje ele já está trabalhando e é um destaque dentro da empresa. Olha, 16 para 17 anos. Então, ele já começou esse processo de liberdade dele com 16 anos. Não precisa esperar ser adulto para isso. Mas sim, nós temos cursos focados para adultos também. Vai lá, já segue ele nas redes sociais. Vai lá e fala que vocês viram aqui no episódio. Vi você lá no podcast, lá, nós vem aqui para poder dar um up aí na comunicação. Fernanda. Bom, a gente sempre, como você falou, todo mundo precisa de terapia, né? Nós, psicólogos, também precisamos de terapia. Não imaginem vocês que a gente não faça. Mas por que a gente faz? Porque a gente precisa resolver as coisas, de coisas do passado que não foram resolvidas, de situações familiares que eu não consigo lidar atualmente, né? Às vezes, estou perdida na questão profissional. E isso acontece com o adulto também, quer mudar um pouco o seu segmento. Então, a gente tem que entender que a gente não precisa fazer tudo sozinho.
né? Eu não preciso entender de todas as coisas. Eu posso buscar uma ajuda para isso. E não é uma vergonha hoje mais buscar terapia, né? As pessoas diziam, nossa, é coisa de louco. Não, não é. Então, se você precisa de ajuda, tá precisando de orientação, né? Eu tô lá. Vocês podem seguir minhas redes sociais. Pode... Com certeza, pode falar, né? Já tá aqui, ó. Aqui então, na tela, já tá embaixo. Olha lá. Né, tá lá. Na verdade, esse daí eu acho que não... Da rede social não tá certa. Ah, não? Não. Qual que é o da rede social? Fala aqui pra gente. É Clínica Fernanda Baruta com 2 T's. Tá? Clínica Fernanda Baruta. Clínica Fernanda Baruta. Lá tem vídeos, tem várias coisas que podem ajudar vocês. E lá tem meu contato também, tá bom? Tá. Entre em contato lá. Entre em contato. Edicleia. Gente, eu quero agradecer enormemente, né, a participação e colocar que as escolas vão reabrir a partir do dia 6 de janeiro, né? A gente está lá à disposição. E a comunicação, ela é tudo, como a Georgia falou, como a Fer falou, a gente está à disposição para ser esse tijolinho a mais, né, no desenvolvimento dos filhos, e não só, porque a gente não dá só aula para a criança, mas também para a vida dos adultos, para o sucesso profissional dos adultos, né? Então, foi um bate-papo super gostoso, gostaria de agradecer muito, porque eu adoro conversar com elas, é muito legal, eu sempre aprendo muito, né? Por você ter compartilhado um pouco também da sua vida com seus filhos, que, gente, é uma família incrível da Adriana, tá? E a gente está à disposição, gente, a partir do ano que vem, né? Se a escola tivesse aberta, a gente já falava, olha, resolveu matricula agora, mas não está. Então, a partir do ano que vem, a gente está à disposição, tá? Na Wizard, Shangri-La e da Palhana. Da Palhana. Tá ok? E olha, gente, o meu filho já estuda lá há 2 anos lá, ele ama a escola, ama os professores, o teacher, até em especial ele já teve alguns, né? Esqueci o nome dele, mas é o Guilherme, o Gabriel. Seu filho, que é professor. O Davi. O Davi, gente, ele tem uma paixão por ele se identifica bastante, né? E, gente, matrículas abertas, então, lá nas 2 unidades, o Wizard de Shangri-La e na Wizard de Gleba Palhana, a partir do dia 6 de janeiro. Isso. A partir do dia 6 de janeiro, gente, uma oportunidade incrível, né? E já começa o ano novo aí, ó, com tudo novo, melhorando a comunicação, né, o seu desenvolvimento aí pessoal, emocional, em todas as áreas da vida, e lá com o pessoal da Wizard. Meninas, mais uma vez eu queria agradecer vocês, dizer que foi um bate-papo muito bacana, né, cheio de conhecimentos. A casa aqui está aberta para vocês compartilhar, que assunto é o que não falta, né? Obrigada, Adri, muito obrigada pelo convite, obrigada, né, que a gente já está aí juntas, né, nós 3 aqui, né, fazendo uma parceria muito boa. Tem sido um trabalho muito gostoso, eu acho que os pais têm gostado bastante, então obrigada, Edicleia, obrigada, Jorge, Dri, obrigada pela oportunidade de estar aqui e levar um pouco de informação pro pessoal, né? É preciso, né? E a casa que está de portas abertas, tá, gente? Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui, vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, é muito importante, clica aqui, se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhe com mais pessoas. Gente, beijo grande, fique com Deus. Esse é o último episódio de 2024. Olha só, para você começar o seu ano com o pé direito aí, cheio de conhecimentos. E ano que vem nós voltamos aqui com mais convidadas extraordinárias. Tchau, gente. Tchau.